O livro Eu Sou o Número 4 começa com uma cena de tensão e perigo. O número 3, um dos Lorienos, é encontrado e assassinado pelos Mogadorianos em uma floresta. Essa morte ativa uma cicatriz no tornozelo de John Smith, um jovem Lorieno que, junto com seu guardião Henry, vive na Terra, escondido e em constante fuga dos Mogadorianos. John entende o que isso significa. Ele é o próximo na lista. Os Mogadorianos, inimigos implacáveis que destruíram o planeta Lorien, estão em busca dos 9 jovens que escaparam para a Terra. Cada um tem um número, e eles só podem ser mortos na ordem correta. Com o número 3 morto, John, o número 4, está em um perigo iminente. Henry e John, já acostumados com a vida de fugitivos, abandonam sua casa na Flórida e partem para uma nova cidade, Paradise, Ohio. Lá, eles tentam se instalar sob novas identidades, com John passando a se chamar John Smith. No primeiro dia de aula na nova escola, ele tenta manter o perfil discreto, mas é inevitavelmente notado. Ele conhece Sarah, uma garota gentil e criativa, apaixonada por fotografia, que logo desperta seu interesse. Sarah é ex-namorada de Mark James, um dos garotos mais populares e também o valentão da escola, que desde o começo implica com John. Ao mesmo tempo, John faz amizade com Sam Good, um garoto reservado e introspectivo, que é apaixonado por teorias de conspiração, especialmente aquelas que envolvem alienígenas. Curiosamente, Sam logo começa a desconfiar que John pode ter algum segredo, já que o vê exibir uma força e agilidade fora do comum. Apesar dos perigos que sempre o cercam, John começa a sentir que Paradise é mais do que apenas mais um refúgio temporário. Ele sente uma conexão especial com Sarah e Sam, e ao poucos a vontade de permanecer ali e de ter uma vida normal começa a crescer. Mas a tranquilidade não dura muito. Logo, os legados de John, seus poderes especiais herdados de sua linhagem loriena, começam a aparecer. O primeiro deles é a Lumen, a capacidade de fazer com que suas mãos brilhem intensamente e fiquem resistentes ao fogo. Assustado e sem controle, ele tenta esconder esses poderes dos outros, mas Henry explica que é hora de começar o treinamento, pois esses dons serão cruciais para sua sobrevivência contra os Mogadorianos. Enquanto tenta equilibrar o surgimento de seus poderes e a convivência escolar, John se aproxima de Sarah, e eles logo desenvolvem um romance. No entanto, isso atrai o ciúme de Mark, que intensifica suas provocações, e em certo momento, arma uma emboscada para John em uma festa da escola. John, tentando se controlar para não expor seus poderes, acaba reagindo para se defender, o que levanta mais suspeitas sobre ele entre os colegas. A partir desse ponto, fica claro que Henry tem razão ao dizer que John não pode baixar a guarda. As coisas se complicam quando Henry descobre que os Mogadorianos estão rastreando notícias e investigações estranhas que possam revelar a presença dos Lorienos. Uma delas leva a um armazém abandonado, onde Henry encontra evidências de que os Mogadorianos estão se aproximando. Isso intensifica o conflito entre Henry, que deseja fugir imediatamente, e John, que quer continuar em Paradise por Sarah e seus novos amigos. Em um evento escolar de Halloween, John decide se arriscar e vai ao parque da escola com Sarah. Eles acabam se afastando do grupo, e John é obrigado a usar seus poderes para salvá-la de um acidente. No processo, ele revela acidentalmente a Lumen, e Sarah finalmente entende que John é alguém extraordinário. Em vez de rejeitá-lo, ela demonstra compreensão e promete manter o segredo. Mas esse incidente não passa despercebido para os Mogadorianos, que percebem que há algo incomum acontecendo em Paradise e começam a se mover. Em um determinado momento, o treinamento de John é interrompido quando Henry é capturado. Ele é levado para um esconderijo Mogadoriano, onde planejam extrair dele informações sobre os outros Lorienos. Desesperado, John se junta a Sam para resgatar Henry. A amizade entre eles se intensifica, e Sam, que sempre acreditou em alienígenas, agora vê a verdade diante de seus olhos e está disposto a arriscar tudo por John. A partir daí, uma série de confrontos se desenrola. John, Henry e Sam enfrentam os Mogadorianos, e embora consigam resgatar Henry, a batalha é feroz e expõe o grupo ao perigo. É nesse momento que surge número 6, uma das Lorienas sobreviventes, que chegou a Paradise para ajudar John. Ela é corajosa, poderosa e possui habilidades de luta excepcionais. Sozinha desde a morte de seu guardião, ela aprendeu a se defender e está determinada a reunir os outros Lorienos para lutar contra os Mogadorianos. O clímax ocorre em uma batalha intensa na escola de Paradise, onde John, Seis e Henry enfrentam os Mogadorianos. A luta é cheia de ação, com os Lorienos usando suas habilidades recém-desenvolvidas e Seis mostrando o resultado de anos de sobrevivência. Durante a batalha, John percebe que ainda tem muito a aprender sobre seus legados, mas também compreende a importância de lutar ao lado de pessoas em quem confia.
A batalha termina com a destruição da escola, e Jon, 6 e Sam precisam deixar Paradise, já que sua identidade e localização foram expostas. Em um momento de despedida dolorosa, Jon promete a Sarah que retornará algum dia. Ele parte com Sam e 6, agora determinado a encontrar os outros Lorienos, fortalecer seus poderes e se preparar para enfrentar os Mogadorianos em uma batalha maior que está por vir. Assim, Eu Sou o Número 4 encerra com uma mistura de perda, amadurecimento e esperança, enquanto Jon embarca em uma nova fase de sua jornada, mais consciente de seu papel e decidido a lutar pela sobrevivência de sua espécie. A narrativa de O Poder dos Seis começa dividindo-se entre a vida de Marina, a número 7, em um convento isolado na Espanha, e a de Jon Smith, o número 4, que está fugindo nos Estados Unidos após uma batalha devastadora contra os Mogadorianos. Marina, presa a uma rotina rígida no convento, sente a urgência de treinar e desenvolver seus legados, enquanto sua Seppan, Adelina, rejeita o propósito de sua missão original e adota uma vida dedicada à religião. Adelina, antes sua protetora e guia, parece ter abandonado Lorien e sua luta, deixando Marina se sentindo sozinha e desamparada. Marina começa a investigar o mundo exterior por meio da internet, onde encontra notícias sobre Jon Smith, cujas habilidades e feitos chamaram a atenção da mídia. Reconhecendo nele um dos guards, ela sente esperança de que ele possa ser o apoio e a orientação que ela não encontra mais em Adelina. Ao mesmo tempo, Jon está em fuga, acompanhado por 6, sua colega guard, e por Sam, seu amigo humano e leal, que decidiu segui-los na busca por outros membros da guard. Apesar de carregar o luto pela morte de seu Seppan, Henry, Jon se vê forçado a assumir a liderança e responsabilidade para proteger 6 e Sam, enquanto treina e aprimora seus legados para enfrentar os Mogadorianos. O grupo de Jon, 6 e Sam continua sua jornada perigosa, tentando escapar dos caçadores Mogadorianos, que agora se intensificaram na busca pelos guards. 6 demonstra habilidades impressionantes e uma força que motiva e desafia Jon. Ela se torna uma figura de referência para ele, revelando-se uma guerreira experiente, já que também perdeu seu Seppan, Catarina, após anos de fuga. O treinamento dos dois é rigoroso, e a parceria entre eles fortalece suas chances de sobrevivência, mas também desperta sentimentos e tensões emocionais em Jon, que ainda pensa em Sarah, sua namorada humana, que deixou para trás. Em uma série de eventos intensos, Marina finalmente desenvolve alguns de seus legados e começa a se preparar para deixar o convento e buscar Jon. Ela tenta, em várias ocasiões, convencer Adelina a ajudá-la a sair e a acreditar no renascimento de Lórien, mas Adelina, consumida por sua nova fé, a repreende constantemente, desencorajando-a. Frustrada e cada vez mais ciente do perigo iminente, Marina decide sair por conta própria. Ao mesmo tempo, a cidadezinha em que vive na Espanha é abalada quando Mogadorianos começam a aparecer, e Marina percebe que eles podem estar cada vez mais próximos de localizá-la. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Jon e seu grupo enfrentam batalhas inesperadas e são obrigados a fugir novamente. Eles descobrem que estão sendo caçados não só pelos Mogadorianos, mas também pelas autoridades locais, que os veem como uma ameaça terrorista. Jon e 6 precisam usar suas habilidades para manipular a situação e escapar, mas o cerco ao redor deles se fecha cada vez mais. Em um dos confrontos, Sam prova seu valor ao se envolver diretamente na luta, apoiando os guards e mostrando sua determinação em ajudá-los. A jornada dos personagens é marcada por uma crescente sensação de urgência. Conforme as investidas dos Mogadorianos se intensificam, os guards restantes começam a perceber que é vital que se unam para ter uma chance de vencer. Marina passa por uma transformação ao longo da história, de uma jovem reprimida e insegura para uma guerreira decidida a abraçar seu destino. Ela se fortalece emocionalmente e ganha a confiança necessária para lutar por Lórien e por sua própria sobrevivência. Ao final, os caminhos de Marina e Jon começam a convergir, mas a tensão atinge seu ápice quando os Mogadorianos atacam de forma mais coordenada e brutal. A batalha é implacável e os guards precisam usar toda a sua habilidade e coragem para resistir. O desfecho do livro deixa uma sensação de esperança, com a união de alguns dos guards, mas também um pressentimento de que desafios ainda maiores estão por vir. A história termina com o grupo determinado a encontrar os demais guards, fortalecidos pela noção de que juntos eles possuem o poder dos 6, a única esperança de enfrentarem a ameaça Mogadoriana e salvarem tanto Lórien quanto a Terra.
Este segundo volume expande o universo dos Guardians, apresentando novos personagens, desenvolvendo os vínculos entre eles e construindo a tensão para o confronto final com os Mogadorianos. Os detalhes das batalhas, os dilemas pessoais e a intensidade emocional dos personagens tornam a narrativa envolvente, e a trama se move com ritmo acelerado, explorando o drama, a amizade e a luta por um propósito maior. O livro A Ascensão dos Nove, de Pittacus Lore, terceiro da série Os Legados de Lórien, é uma obra que mistura ação intensa, emoções profundas e descobertas surpreendentes. A narrativa continua a saga de um grupo de jovens alienígenas exilados da Terra, conhecidos como os Guardians, que lutam para sobreviver e proteger seu planeta de origem, Lórien, dos invasores Mogadorianos. O livro começa com Marina número 6 e ela escapando de um ataque Mogadoriano. Elas são guiadas por Creighton para encontrar número 8, um Guardia escondido nos Himalaias. Marina, a número 7, sentada ao lado de ela, e número 6 em um avião. Elas estão em constante alerta, fugindo após uma violenta batalha no lago na Espanha, onde Marina perdeu sua Sepan, mentora, e seu amigo Hector. A tensão é palpável. Qualquer passageiro no avião pode ser um inimigo disfarçado. A conversa revela o peso do luto e a determinação de vingar os que perderam, enquanto Creighton, o protetor de ela, monitora cuidadosamente os arredores. Ao mesmo tempo, em outro cenário, vemos John Smith, o número 4, ferido e emocionalmente devastado. Ele está escondido em uma casa deteriorada com 9, um guarde rebelde e impetuoso. Flashbacks intensos mostram John revivendo a morte de Henry, seu Sepan e a captura de Sam, seu melhor amigo humano, pelos Mogadorianos. John luta contra sua culpa e o desejo de salvar Sam, enquanto 9, com sua postura arrogante, o provoca e o desafia a focar na guerra maior. Enquanto John e 9 tentam sobreviver no Zewa, Marina, 6, ela e Creighton embarcam em uma missão para encontrar número 8, que, segundo rumores, está escondido nas montanhas do Himalaia. Eles chegam à Índia, onde enfrentam a intensidade caótica de Nova Delhi. O grupo se move pelas ruas superlotadas, desviando de olhares suspeitos e de possíveis espiões mogadorianos. A tensão aumenta quando o táxi em questão é interceptado por homens armados. Apesar de uma breve hostilidade inicial, os homens se identificam como seguidores de número 8, que é reverenciado localmente como uma divindade hindu. Acompanhados pelo comandante Sharma, os Guardians são levados por uma estrada perigosa até um esconderijo nas montanhas. Durante o trajeto, um ataque aéreo mogadoriano destrói parte do comboio, forçando uma fuga desesperada. Marina luta para proteger sua arca e salvar ela, enquanto 6 lidera a resistência contra os inimigos. Ao alcançar número 8, o grupo encontra um jovem de espírito livre e carismático, com habilidades extraordinárias, como teletransporte e metamorfose. Ele mostra seu esconderijo, repleto de símbolos e relíquias que sugerem sua importância na luta contra os Mogadorianos. A interação entre Marina e 8 é cheia de admiração mútua, enquanto 6 imediatamente o reconhece como um aliado valioso. O treinamento começa. Os Guardians testam seus legados e aprendem a trabalhar em conjunto. Marina, que antes hesitava em usar seus poderes, descobre novas habilidades de cura e começa a ganhar confiança. Ela tenta ativar seus próprios legados, frustrada com a demora em se manifestarem. 6, sempre a líder, ensina estratégias de combate e encoraja Marina a superar seus medos. Creighton compartilha a história sobre Lórien e Cetracus Ra, revelando a lenda de que um dos Guardians herdará os poderes completos de Pittacus Lore, o mais forte dos anciões de Lórien. Enquanto isso, no Zewa, a dinâmica entre John e 9 é tensa. 9 é impulsivo, despreocupado e desafiador, enquanto John, enfraquecido, tenta controlar sua raiva e frustração. Eles enfrentam Mogadorianos em ataques esporádicos, e a força esmagadora de 9 é evidente. Mesmo assim, John reluta em confiar nele completamente. Durante uma visão perturbadora, John vê Sam sendo torturado por Cetracus Ra em uma base mogadoriana. Isso o motiva a tomar uma decisão perigosa. Ele deve voltar à montanha para resgatá-lo. 9 discorda, acreditando que arriscar tudo por um humano é uma jogada imprudente, mas John insiste. A relação deles atinge um ponto de ruptura, mas ao final, 9 concorda em ajudar, mesmo que relutantemente. Os Guardians no Himalaia são atacados por Mogadorianos liderados por Cetracus Ra. A luta é intensa e cinematográfica, com cada Guard exibindo suas habilidades únicas. Marina cura feridos e o SA sua telecinesia para criar barreiras, enquanto 6 manipula o clima para criar uma tempestade de raios. Número 8. O SA, seu teletransporte para desorientar os inimigos, enquanto Creighton se sacrifica para proteger ela.
Cetracus Ra aparece no campo de batalha, imenso e aterrorizante. Ele provoca os Guards, tentando quebrar seu espírito. Um confronto direto entre Seis e Cetracus ocorre, mas ele é poderoso demais. Em um momento de desespero, ela usa um artefato lórico, que ativa um legado inesperado, salvando Seis e forçando Cetracus Ra a recuar. Apesar da vitória, a perda de Creighton deixa todos abalados. Enquanto isso, Jon e 9 se infiltram na base mogadoriana. Eles enfrentam hordas de inimigos em corredores estreitos, usando uma combinação de força bruta e estratégia. Jon finalmente encontra Sam, mas Cetracus Ra aparece propondo um acordo. A vida de Sam em troca de Jon se entregar. Jon hesita, mas 9 intervém, atacando Cetracus com uma força avassaladora. Durante a luta, Jon consegue resgatar Sam e o trio escapa por pouco, destruindo parte da base no processo. A química entre Jon e 9 evolui de animosidade para respeito, e Sam prova ser um aliado valioso, mesmo em meio ao caos. O livro termina com os Guards restantes reunidos. A morte de Creighton e as feridas emocionais das batalhas recentes são evidentes, mas há uma sensação de renovação. Número 8 se junta oficialmente ao grupo, e os Guards concordam que sua única chance de vitória é permanecerem juntos e treinarem mais forte do que nunca. Jon olha para os outros determinado. Eles querem nos destruir, porque sabem do que somos capazes. Está na hora de mostrarmos que não somos as presas, somos os caçadores. A cena final mostra Cetracus Ra observando o grupo através de um dispositivo alienígena. Ele sorri, sinistro, e diz: eles ainda não viram nada. O quarto volume da série, Os Legados de Lórien, começa com Sam Goody preso em uma cela mogadoriana, sobrevivendo a dias de tortura física e psicológica. Cetracus Ra o interroga pessoalmente, alternando entre promessas de misericórdia e dor implacável. Ele tenta manipular Sam, sugerindo que foi abandonado pelos Guards e que nunca será salvo. Apesar disso, Sam mantém esperança e imagina diversas formas de escapar, mesmo sem poderes. Durante uma operação audaciosa, Adam, um mogadoriano desertor, e Malcolm Goody, pai de Sam, conseguem resgatá-lo. Adam é um personagem intrigante, pois apesar de ser mogadoriano, possui um senso de justiça que o leva a lutar contra sua própria espécie. No resgate, Adam demonstra habilidades estranhas, que sugerem que ele possui um legado ou algo similar. O trio enfrenta soldados mogadorianos e uma base em caos, com explosões e batalhas acontecendo em todos os lados. Após uma fuga arriscada, Adam decide permanecer para lutar contra os mogadorianos e garantir que Sam e Malcolm escapem. Sam, emocionado ao finalmente reencontrar o pai, promete que sua luta agora será também para honrar o sacrifício de Adam. Após o resgate de Sam, a narrativa muda para os Guards restantes, reunidos na cobertura de 9 em Chicago. O grupo está exausto após os eventos no Novo México, onde enfrentaram Cetracus Ra e quase perderam tudo. Jon, 4, agora visto como líder, está tomado pela culpa e pela dúvida. Ele repassa obsessivamente os erros cometidos, especialmente as quase mortes de Sarah e ela, e teme não ser capaz de proteger o grupo no futuro. A cobertura de 9 é um refúgio temporário, mas os conflitos internos começam a emergir. 9, com sua atitude impulsiva e arrogante, propõe um ataque direto às bases mogadorianas, enquanto 6 defende uma abordagem estratégica. Marina 7 e 8 tentam manter o equilíbrio, enquanto ela, ainda lidando com os traumas do confronto no Novo México, começa a ter visões perturbadoras de Cetracus Ra. Essas visões sugerem uma conexão psíquica com o líder mogadoriano, o que preocupa o grupo. Eles decidem que ela precisa de descanso, mas a tensão sobre o significado dessas visões cresce. Enquanto discutem suas opções, Sarah, a única humana do grupo, além de Sam, tenta ser uma voz de calma e motivação, especialmente para Jon. Há momentos de ternura entre os dois, mas Jon luta para equilibrar sua relação pessoal com Sarah e seu papel como líder. Seguindo o localizador deixado por Henry, os Guards rastreiam número 5 até uma ilha na costa da Flórida. Cincuris é o único Guard ainda desaparecido, e sua descoberta enche o grupo de esperança. Porém, ao encontrá-lo, 5 se revela um personagem excêntrico e enigmático. Ele viveu isolado, protegido por seu Sepan, e é desconectado da camaradagem que une os outros Guards. 5 mostra habilidades impressionantes, incluindo voo e manipulação gravitacional, mas seu comportamento arrogante e desconfiado
passado rapidamente cria tensões. Ele parece ressentido pelo que acredita ser abandono e faz comentários passivo-agressivos que incomodam o grupo, especialmente 9. Apesar disso, Jon insiste que precisam trabalhar juntos, pois cada guard é crucial na luta contra os Mogadorianos. Enquanto o grupo tenta integrar 5, sinais de sua lealdade instável começam a aparecer. Ele evita perguntas sobre seu passado e demonstra saber mais sobre os Mogadorianos do que deveria. Durante um treinamento, 5 se mostra provocador e hostil, acusando os outros guards de se acharem superiores enquanto ele foi deixado para sobreviver sozinho. Sua raiva e ressentimento criam um clima de desconfiança. A tensão chega ao ápice quando os Mogadorianos lançam um ataque surpresa à ilha. No confronto, 5 revela sua verdadeira lealdade. Ele fez um acordo com Cetracus Ra e trai os guards, ajudando os Mogadorianos a capturá-los. A traição é devastadora e culmina em uma batalha brutal. 8, que, tentando proteger seus companheiros, enfrenta 5 e é fatalmente ferido. A morte de 8 é um golpe devastador para o grupo, especialmente para Marinaus, que nutria sentimentos por ele. 5 foge com os Mogadorianos, deixando o grupo dividido entre a dor da perda e a urgência de reagrupar-se. Marina, tomada pela raiva, jura vingança contra 5 e Cetracus Ra. Jon, novamente, sente o peso da culpa como líder e promete a si mesmo que não permitirá mais perdas. Paralelamente, ela começa a compreender mais sobre sua conexão com Cetracus Ra. Ela descobre que suas visões não são apenas premonições, mas uma ligação psíquica direta com ele. Essa conexão é assustadora, mas também oferece informações valiosas sobre os planos Mogadorianos. Ela enfrenta um dilema: usar essa conexão para ajudar o grupo ou se afastar para proteger sua sanidade. 6 tenta apoiá-la, mas ela se sente cada vez mais isolada, especialmente após os eventos na ilha. Após os acontecimentos devastadores, os guards são forçados a recuar. Eles voltam para Chicago, emocionalmente abalados, mas determinados a se reorganizar. Jon entende que a traição de 5 foi, em parte, consequência da falta de união no grupo. Ele decide que precisam fortalecer seus vínculos, melhorar seus treinos e encontrar novos aliados. Adam, que sobreviveu ao resgate de Sam, reaparece, trazendo informações cruciais sobre os Mogadorianos. Ele também se torna um símbolo de esperança. Mesmo sendo Mogadoriano, escolheu lutar ao lado dos guards, mostrando que a união entre espécies é possível. O livro termina com os guards em um estado de renovação, mas também de incerteza. Eles sofreram grandes perdas, mas as lições aprendidas e a ameaça crescente de Cetracus Ra os motivam a continuar. A traição de 5 e a morte de 8 servem como lembretes dolorosos de que a guerra será longa e cruel, mas a determinação de proteger a terra e honrar os sacrifícios feitos os mantém unidos. O livro se inicia com ela, despertando em um ambiente sombrio e estranho. Está aprisionada na nave Anubis, comandada por Cetracus Ra, o líder Mogadoriano. Apesar de seu cativeiro, ela percebe algo inquietante. Cetracus Ra não a trata como uma inimiga ou prisioneira comum, mas como alguém que ele deseja moldar para seus próprios objetivos. Ele a chama de minha herdeira e começa a manipulá-la psicologicamente, tentando convencê-la de que ela é destinada a se juntar ao lado Mogadoriano. A bordo da nave, ela é forçada a ler o grande livro Mogadoriano, que descreve a ideologia de Cetracus Ra e seu plano de conquista da Terra. Ela também descobre a existência de uma frota gigantesca Mogadoriana orbitando o planeta, preparada para atacar a qualquer momento. Apesar da manipulação de Cetracus Ra, ela resiste, lembrando-se dos guards e tentando estabelecer uma conexão telepática com eles. Enquanto isso, no planeta, os guards restantes estão fragmentados emocional e fisicamente. Após a batalha em Chicago, onde perderam o número 8 e viram ela ser capturada, o grupo tenta encontrar um propósito. Jon, número 4, está com 9, Sam e Adam em Baltimore, refugiados em uma fábrica abandonada. A dinâmica entre eles é tensa. 9, conhecido por sua impulsividade e atitude sarcástica, quer partir imediatamente para um ataque contra os Mogadorianos, enquanto Jon tenta liderar com mais cautela. Sam, um humano comum mas determinado, se esforça para provar seu valor na equipe. Já Adam, o Mogadoriano arrependido, enfrenta desconfiança constante, principalmente de Jon. Adam revela informações cruciais sobre a estrutura de poder Mogadoriana, explicando que a base de Ashwood Estates, nos arredores de Washington, D.C., abriga os líderes Mogadorianos conhecidos como Asterisk Trueborns Asterisk. Ele sugere que atacar esse local pode enfraquecer a cadeia de comando dos inimigos e oferecer uma chance de resgatar ela.
Marina, 6 e 9 seguem para a Flórida em busca de pistas sobre os planos mogadorianos e na tentativa de encontrar aliados. Durante essa jornada, enfrentam não apenas ameaças externas, mas também conflitos internos devastadores. Marina, profundamente abalada pela morte de 8, começa a manifestar um comportamento frio e calculista, algo que contrasta com sua personalidade compassiva do passado. Seu novo poder de manipular gelo reflete suas emoções congeladas, e ela se entrega ao desejo de vingança contra 5, que os traiu. 6, sempre a estrategista e guerreira, tenta manter o grupo unido, mesmo lidando com suas próprias dúvidas sobre sua capacidade de liderar. Quando finalmente encontram 5, o confronto é brutal e emocional. Ele revela que sua traição foi motivada pelo medo. Acredita que os mogadorianos são invencíveis e que se submeter a eles é a única forma de sobreviver. Apesar de sua confissão, Marina quase o mata em um acesso de raiva, mas é contida por 6, que argumenta que assassiná-lo não trará 8 de volta. De volta a Baltimore, John, 9, Sam e Adam se preparam para atacar Ashwood Estates. A missão é perigosa e complexa, mas eles sabem que precisam correr riscos para obter vantagem na guerra. Durante a infiltração, enfrentam Vatborns, soldados mogadorianos criados artificialmente, e sistemas de defesa altamente sofisticados. Adam, com seu conhecimento interno sobre os mogadorianos, guia o grupo pelos túneis subterrâneos, onde descobrem informações alarmantes sobre a frota inimiga e o papel de Cetracus Ra em manipular governos humanos. Sam, apesar de ser humano, prova ser essencial para a missão, ao utilizar tecnologia mogadoriana para desativar parte das defesas da base. John luta para manter o grupo focado, mesmo enquanto lida com suas próprias dúvidas sobre sua capacidade de liderar. Durante o confronto, eles percebem que Ashwood Estates é mais do que uma base, é o coração da operação mogadoriana na Terra. A bordo da Anubis, ela consegue usar seu poder Draenen para desativar temporariamente os sistemas de controle da nave e envia uma mensagem telepática ao OS Guardias. Ela também descobre que Cetracus Ra planeja usar sua habilidade para amplificar seu próprio poder, o que a torna ainda mais determinada a escapar. Durante uma tentativa de fuga, ela confronta Cetracus Ra, utilizando seus poderes para enfraquecê-lo momentaneamente. No entanto, ele é rápido em retaliar, reafirmando seu domínio e prometendo que ela será peça-chave na destruição dos Guardias. No momento culminante, os Guardias restantes se reúnem em um confronto épico com Cetracus Ra e suas forças. Ela, mesmo ainda cativa, desempenha um papel crucial ao enviar informações que ajudam o grupo a localizar a frota mogadoriana. O confronto é marcado por perdas e sacrifícios, mas também por momentos de heroísmo. Marina, canalizando toda a sua dor, se torna uma combatente implacável, enquanto John demonstra sua evolução como líder, assumindo riscos para proteger seus amigos. Cetracus Ra, entretanto, mostra a verdadeira extensão de seu poder. Ele revela que absorveu os legados dos Guardias que matou, tornando-se quase invencível. Mesmo assim, ela utiliza novamente seu Draenen para neutralizá-lo temporariamente, permitindo que os Guardias escapem. No final, os Guardias percebem que ainda estão longe de derrotar Cetracus Ra, mas carregam novas informações e uma determinação renovada. Marina emerge como uma figura transformada, mais forte e decidida, enquanto ela, apesar de ainda estar nas mãos do inimigo, promete a si mesma que encontrará uma maneira de escapar e ajudar seus amigos. John aceita seu papel como líder, comprometendo-se a unir todos os Guardias restantes para enfrentar a ameaça mogadoriana de uma vez por todas. Asterisk. A Vingança dos 7 Asterisk é uma história de resistência, sacrifício e superação. Os eventos são conectados por conflitos internos e externos que moldam os personagens, enquanto o enredo avança em direção a um confronto final inevitável. A narrativa equilibra momentos de desespero com lampejos de esperança, preparando o terreno para o próximo capítulo dessa saga épica. O livro se inicia com a Terra à beira da destruição total. Após anos de preparação, Cetracus Ra, o tirano mogadoriano, iniciou sua invasão em larga escala. As naves-mãe mogadorianas pairam sobre as maiores cidades do mundo, enquanto tropas descem para capturar humanos e semear o caos. Nova York é um dos principais alvos, com ruas transformadas em campos de batalha. As imagens de terror, transmitidas por televisões e celulares, mostram monstros mogadorianos destruindo edifícios e assassinando civis. Essa devastação molda o tom da história, desesperador, mas repleto de momentos de coragem e resistência. A história começa com o olhar de civis comuns tentando sobreviver ao horror da invasão. No Harlem, uma adolescente e seu padrasto, aterrorizados, acompanham as notícias,
Quando os Mogadorianos chegam ao prédio, o padrasto tenta defendê-la, mas é morto. É nesse momento que a garota descobre que possui poderes telecinéticos, uma habilidade que ela nunca imaginou ter. Ela usa esse poder para repelir os alienígenas e escapar, mas fica completamente confusa sobre como isso é possível. Essa cena sugere que a energia de Lórien, despertada recentemente, está começando a se espalhar pela Terra e afetar humanos comuns. Enquanto os humanos sofrem, os Guardians se tornam os principais defensores da Terra. A narrativa acompanha 3 grupos distintos, cada um enfrentando seus próprios desafios. John Smith, 4, lidera um pequeno grupo de sobreviventes em Manhattan. Após a luta desgastante na ONU, relatada no livro anterior, John está fisicamente e emocionalmente esgotado. Ele sente o peso de suas escolhas, especialmente por ter falhado em matar Cetracus Ra quando teve a chance. Apesar de tudo, John continua lutando, determinado a salvar o maior número possível de pessoas. Sam Goode, por outro lado, está passando por uma transformação. Durante a explosão de energia em Lórien, ele desenvolveu poderes telecinéticos. Embora não entenda completamente como usar seus novos legados, Sam rapidamente aprende a manipular objetos e ajudar John nas batalhas. Sua evolução é um dos elementos mais emocionantes da narrativa, pois mostra que a resistência humana está se fortalecendo. Em uma cena particularmente emocionante, John e Sam encontram sobreviventes escondidos em um prédio em ruínas. Apesar de querer protegê-los, John percebe que ele e Sam não podem salvar todos. Esse dilema moral permeia toda a história. Eles precisam escolher entre lutar contra os Mogadorianos em cada esquina ou focar em uma missão maior, que pode salvar o mundo inteiro. Enquanto John luta em Nova York, Seis, Marina e Adam estão no México, no santuário de Calakmul, tentando despertar o poder de Lórien. O santuário, uma antiga estrutura protegida por energia lórica, guarda a última esperança de derrotar Cetracus Ra. Ao colocarem os artefatos lóricos no centro da estrutura, eles ativam a entidade, uma manifestação viva do planeta Lórien. A entidade libera uma explosão de energia que se espalha pela Terra. Esse evento é simbólico e transformador, pois representa a última tentativa de Lórien de proteger o planeta. Ele também desperta poderes em humanos comuns, como visto no caso de Sam. Durante esse processo, Marina tem um breve reencontro com Oito, que é ressuscitado pela entidade por alguns minutos. Essa cena é emocionalmente devastadora, pois Marina tem a chance de se despedir de Oito, mas também precisa aceitar sua perda novamente. Adam, o Mogadoriano que traiu sua raça para ajudar os Guardians, continua provando sua lealdade. Ele desempenha um papel crucial ao proteger o grupo e ajudar a entender as tecnologias mogadorianas. No entanto, o grupo enfrenta um grande contratempo. A Mogadoriana Firidun Ra, que sobreviveu a uma batalha anterior, sabota sua nave e paralisa Poeira, o Chimera. Eles ficam presos na selva e precisam caçar Firidun Ra para recuperar as peças do motor. Em Nova York, 9 e 5 se enfrentam em um combate brutal. 9, sempre impulsivo e irreverente, luta com todas as forças contra 5, que ele vê como um traidor imperdoável. 5, por outro lado, mostra sinais de arrependimento, mas também está cheio de raiva e confusão. Ele tenta justificar suas ações passadas, mas 9 não quer ouvir. A luta entre eles é intensa, com ambos usando seus legados ao máximo. No entanto, os dois são interrompidos quando Mogadorianos os cercam. Relutantemente, 9 e 5 precisam trabalhar juntos para sobreviver. Essa aliança temporária é frágil, mas necessária. Ao longo do combate, começa a surgir uma leve possibilidade de reconciliação entre eles, especialmente quando 5 salva 9 de um ataque fatal. Após seguirem sinais de batalha, John e Sam encontram 9 e 5 cercados por Mogadorianos. Uma grande batalha ocorre em Union Square, onde os Guardians se unem para derrotar os inimigos. John, mesmo exausto, lidera o grupo com coragem. Sam usa seus novos poderes para desarmar os Mogadorianos e proteger os sobreviventes. Na selva, Seis e Marina rastreiam a Mogadoriana traidora. A batalha contra Firidun Ra é brutal, mas Seis e Marina conseguem derrotá-la e recuperar as peças necessárias para consertar a nave. Essa vitória é um grande alívio, pois permite que elas voltem para ajudar na luta principal. Durante o clímax, Cetracus Ra faz uma aparição devastadora. Ele usa sua tecnologia avançada e poderes lóricos para subjugar os Guardians e os humanos. Mesmo com a união dos heróis, eles percebem que estão enfrentando um inimigo muito superior
superior. No entanto, a explosão de energia lórica começa a mostrar seus efeitos, trazendo esperança de que a maré possa virar. O livro culmina em uma batalha gigantesca em Nova York. Jon, 6, Marina, 9, 5, Sam e Adam finalmente se reúnem, mas ainda enfrentam dificuldades para derrotar Cetracus Ra. Eles conseguem infligir um golpe significativo ao exército mogadoriano, mas a vitória ainda está longe. A história termina com os Guards se reagrupando e prometendo continuar lutando até o fim. O Destino da Número 10. É um livro intenso, cheio de ação, perdas e esperança. Ele expande a mitologia de Lórien e mostra que, mesmo diante de probabilidades impossíveis, a coragem e a união podem fazer a diferença. A guerra ainda não acabou, mas os Guards estão prontos para enfrentar o que vier. A história de Unidos Somos Um começa com os Guards e seus aliados, enfrentando uma invasão em escala global. O exército mogadoriano, liderado por Cetracus Ra, domina a Terra, e os protagonistas precisam agir rapidamente para impedir a destruição total do planeta. O livro acompanha essa resistência desesperada, enquanto os Guards organizam ataques estratégicos e tentam unificar humanos e lorienos na luta pela sobrevivência. Jon Smith, o número 4, assume um papel central na batalha. Devastado pela morte de Sarah, sua amada, Jon luta para manter o foco e se transformar no líder que a situação exige. A perda de Sarah o assombra e, ao mesmo tempo, o impulsiona a intensificar sua luta contra os invasores. Sua determinação em vingar e honrar a memória de Sarah o leva a comandar ataques precisos, utilizando seus legados para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Enquanto isso, Adam, o mogadoriano traidor, se revela uma peça ambígua nessa guerra. Ao mesmo tempo em que fornece informações cruciais sobre a tecnologia inimiga, ajudando os Guards a explorar os pontos fracos das defesas mogadorianas, ele também enfrenta dilemas internos. Sua lealdade é constantemente questionada por aqueles que não confiam plenamente nele, mas ao demonstrar coragem e comprometimento, Adam começa a trilhar um caminho de redenção, provando que nem todos os mogadorianos compartilham da mesma crueldade. Paralelamente, outros membros dos Guards se destacam nas linhas de frente. 6, com sua postura destemida, organiza investidas contra bases inimigas e utiliza sua inteligência tática para desequilibrar as forças de Cetracus Ra. Marina, dotada de poderes de cura, enfrenta o peso das perdas e, em meio à dor, aprimora suas habilidades, tornando-se uma guerreira vital para a resistência. 9 surge como um combatente impulsivo e feroz, disposto a sacrificar tudo pela causa, enquanto 5, que um dia traiu seus companheiros, busca a redenção, lutando com bravura para provar sua lealdade. À medida que a guerra se intensifica, os Guards descobrem as misteriosas pedras de Loralite. Esses artefatos permitem o teletransporte, possibilitando ataques surpresa em pontos estratégicos do planeta. Contudo, cada utilização dessas passagens dimensionais expõe os combatentes a riscos imprevistos, aumentando a tensão e o perigo a cada salto entre realidades. Durante esse período crítico, Jon é atormentado por visões perturbadoras, nas quais enxerga seu amigo Sam sendo torturado pelos mogadorianos. Esse tormento visual reforça sua urgência em pôr fim à guerra e demonstra como o sofrimento pessoal se entrelaça com a missão coletiva. Sam, inicialmente um simples aliado humano sem poderes especiais, passa por uma transformação surpreendente. Com o surgimento de habilidades latentes, ele se torna uma peça fundamental para a estratégia de resistência. Sua evolução simboliza a capacidade humana de se adaptar e superar, especialmente quando confrontada com desafios de proporções épicas. O ponto de virada da narrativa ocorre durante a batalha final na base de Cetracus Ra, situada na Virgínia Ocidental. Em meio a um cenário de caos e destruição, os Guards e seus aliados humanos se infiltram nas defesas inimigas, enfrentando não apenas um exército de mogadorianos, mas também criaturas monstruosas e os temidos acréscimos, seres que, corrompidos pelos poderes de Cetracus Ra, se tornam adversários quase imbatíveis. Cada Guard, utilizando seus legados de forma única, mostra que a força da resistência reside tanto em habilidades individuais quanto na união de esforços. Durante o confronto, Marina protagoniza um duelo brutal contra um dos generais mogadorianos, evidenciando sua evolução e a intensidade do sacrifício necessário para reverter a maré da guerra. No ápice do conflito, Jon se vê frente a frente com o próprio Cetracus Ra. O vilão, já debilitado pela batalha, tenta seduzir Jon com promessas de poder e domínio absoluto, oferecendo-lhe uma alternativa tentadora
devastadora que poderia mudar o rumo da guerra. Contudo, a integridade e a força de vontade de Jon prevalecem. Com o apoio inabalável dos demais guards, ele desferiu um golpe final que culminou na morte de Cetracus Ra. Essa vitória, embora definitiva, vem acompanhada de um custo elevado. Os guards perdem inúmeros amigos e aliados, e as cicatrizes da batalha marcam profundamente todos os que sobreviveram. Com a queda do líder mogadoriano, as forças invasoras entram em colapso e a guerra chega ao fim. O mundo, agora consciente da existência dos Lorienos e da ameaça que os mogadorianos representavam, inicia um doloroso mas necessário processo de reconstrução. Jon, exausto e marcado pela tragédia, compromete-se a treinar novos guards para que a Terra jamais enfrente uma invasão semelhante. Marina 6, 9 e os demais continuam suas trajetórias, unidos pelo laço indestrutível formado durante a guerra. Adam, tendo conquistado a confiança de seus companheiros, decide permanecer na Terra para colaborar com a reconstrução e a integração das culturas, demonstrando que a redenção é possível mesmo para aqueles que outrora pareciam intransponíveis. Além dos desafios imediatos, a vitória sobre Cetracus Ra revela novos dilemas. A descoberta de que humanos podem desenvolver legados levanta questões sobre o papel dos chamados Taus, terráqueos afetados por legados. Governos e nações passam a observar atentamente esse fenômeno, temerosos dos possíveis efeitos colaterais e da instabilidade que tais poderes podem gerar. Sam, agora um dos primeiros a manifestar esses poderes de maneira notória, torna-se um símbolo dessa nova era e um instrutor fundamental para os futuros guerreiros. Simultaneamente, a jovem ela emerge com poderes surpreendentes que ultrapassam as expectativas de todos. Sua conexão enigmática com a essência de Lórien sugere que o destino do planeta natal ainda pode estar entrelaçado com o futuro da Terra, prenunciando que novas ameaças e desafios poderão surgir. Essa possibilidade mantém os guards em alerta, prontos para enfrentar não apenas os inimigos conhecidos, mas também os desafios imprevisíveis de um mundo em constante transformação. Em síntese, Unidos Somos Um é uma saga épica de luta, sacrifício e renovação. Desde o início, a narrativa se desenvolve em meio a uma invasão devastadora, onde a união entre diferentes povos e a força dos legados se mostram essenciais para a sobrevivência da Terra. Cada personagem, com suas particularidades e conflitos internos, contribui para uma trama que evidencia que a verdadeira força reside na colaboração e na resiliência diante da adversidade. A vitória sobre Cetracus Ra, apesar dos pesados sacrifícios, simboliza o renascimento de um mundo que, mesmo ferido, encontra na diversidade a chave para um futuro melhor. Enquanto os guards se preparam para os desafios vindouros e a humanidade encara o surgimento dos legados com cautela, a mensagem central permanece. Somente unidos poderemos transformar a dor do passado em esperança e construir um novo capítulo na história do universo.